Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, retornando para comentar os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing 2022 na China. Retornando para comentar sobre o tobogã, o luge, iniciando pela prova masculina individual. A Alemanha, Áustria e Rússia são as grandes forças, pelo menos dentro do ciclo olímpico nos campeonatos mundiais. Esses países dividiram entre si as medalhas olímpicas. O russo, o Roman Repilov, foi o atleta com melhor desempenho. Foi campeão mundial 2020 e 2021, quebrando aí a força, a tradição alemã. A Alemanha obteve apenas 2 medalhas, com Felix Loch, campeão em 2019, medalhista de prata em 2021. E a Áustria acabou sendo o país com o maior número de medalhas, com 4 atletas diferentes conquistando medalhas. O Reinhard Egger, medalhista de prata em 2019, o Jonas Müller, medalhista de prata em 2020, Wolfgang Kindl, medalhista de bronze em 2020, e o medalhista de bronze de 2021 é o David Gleicher. E a Rússia ainda conseguiu uma medalha de bronze em 2019 com Semen Pavlichenko. Os alemães apenas 2 medalhas, é um padrão assim um tanto baixo para o nível da Alemanha. A Áustria 4 medalhas com 4 competidores diferentes, o que coloca a equipe austríaca, demonstra uma grande versatilidade da equipe austríaca. E os russos com 2 medalhas, Roman Repilov e Semen Pavlichenko, mantendo o país na condição de força do luge, do tobogã. Lembrando que a União Soviética passou a ser uma força nessa modalidade nos anos 80, mas desde o fim da União Soviética, os russos não obtinham grandes resultados na prova, deixaram de frequentar os pódios e retornaram mais recentemente, principalmente por ocasião dos Jogos Olímpicos de Sochi. Nos Jogos Olímpicos, nas 2 últimas edições olímpicas, tivemos nada menos do que 5 países dividindo as 6 medalhas olímpicas. A Alemanha teve o melhor desempenho, Felix Loch foi campeão nos Jogos Olímpicos de Sochi, conquistou a medalha de ouro, e o Johannes Ludwig foi medalhista de bronze lá em Pyeongchang, na Coreia do Sul. O David Gleicher é o atual campeão olímpico, campeão em 2018, à frente do Chris Master dos Estados Unidos. E em 2014, 2 veteranos que não atuam mais, o Albert Demitchenko da Rússia foi medalhista de prata, e o Armin Zoegler da Itália, que conquistou medalha em 6 Jogos Olímpicos consecutivos, foi medalhista de bronze. Portanto, também nos Jogos Olímpicos, 5 países dividindo entre si 6 medalhas, uma diversidade maior do que a que ocorreu nos campeonatos mundiais. Tivemos apenas 3 países dividindo as 9 medalhas, enquanto que 6 medalhas foram divididas entre 5 países no campeonato mundial e 6 competidores diferentes. Em termos de Copa do Mundo, a Rússia apresentou um grande resultado, vem conseguindo bons resultados durante esse ciclo olímpico. Semen Pavlichenko e Roman Repilov fizeram uma dobradinha na temporada 2018-2019, com a Alemanha com 2 competidores em 3º e 4º lugar, Felix Loch e Johannes Ludwig. No caso, os 2 medalhistas olímpicos também. E o Dominik Fischnaller, da Itália, conquistando uma medalha de bronze. A Itália que também tem uma boa tradição nessas provas. Na temporada 19-20, o Roman Repilov manteve a liderança russa, o Dominik Fischnaller da Itália foi o 2º colocado, o Pavlichenko da Rússia em 3º lugar, e depois o alemão Ludwig e o austríaco Müller, fechando a lista dos 5 primeiros colocados. O Felix Loch retomou a liderança da modalidade na temporada 2020-2021. A Alemanha fez a dobradinha, com o Johannes Ludwig ficando em 2º lugar, o Nico Gleicher da Áustria foi o 3º colocado, e os russos, Pavlichenko e Repilov, ficaram respectivamente em 4º e 5º lugares, sendo que o Repilov empatou com Langerhans. E na atual temporada, a liderança é do alemão Johannes Ludwig, seguido do Wolfgang Kindl da Áustria. O Felix Loch é o 3º colocado, e agora aparece um representante da Letônia, o Kristers Apariotis, com a 4ª colocação. A Apariotis passa a ser também um favorito, um candidato a pódio. E o Max Langerhans, da Alemanha,
completando aí, colocando a Alemanha em evidência nessa temporada, com 3 dos 5 melhores do mundo dentro do ranking mundial. As competições, aí no caso, as competições da atual temporada, foram disputadas várias etapas de Copa do Mundo, e o domínio tem sido do alemão, o Johannes Ludwig, que conseguiu nada menos 5 vitórias nessas etapas de Copa do Mundo, e o Kristers Apariotis da Letônia também apareceu com destaque, obtendo 2 vitórias. A Áustria, o Wolfgang Kindl, também apresenta 2 vitórias, começam a diversificar os resultados, e no entanto o campeão mundial, o Roman Repilov da Rússia, não conseguiu resultados positivos dentro da atual temporada. Ele tem a seu favor apenas a medalha de bronze numa das etapas realizadas na Rússia. Então acende aí um alerta para a equipe russa, que embora tenha conquistado os 2 últimos títulos mundiais com o Roman Repilov, não se pode dizer que seja uma favorita absoluta para a conquista da medalha de ouro. Dentro desse cenário, temos candidatos a pódio para esses Jogos Olímpicos: o letão, o Kristers Apariotis, o alemão Johannes Ludwig, vencedor aí de 4 etapas de Copa do Mundo, aliás, 5 etapas de Copa do Mundo, realmente um resultado fortíssimo, passa a ser um dos grandes candidatos à medalha de ouro. O Wolfgang Kindl da Áustria também, com resultados fantásticos, tem aí 2 vitórias na Copa do Mundo, mais medalha, uma medalha de prata, uma medalha de bronze, colocando-se realmente em condição de pódio. A Alemanha, com o Max Langerhans também obtendo fortíssimos resultados, passa a ser outro favorito, outro candidato a pódio. O Felix Loch, com 3 medalhas de prata, 1 de bronze, ele tem resultados mais fortes, tem condições de obter maiores vitórias, vamos dizer assim. E a Áustria parece aí o Nico Gleicher, impressionante como a Áustria também tem uma variedade muito grande de competidores, tanto que foram 4 competidores diferentes obtendo medalha nos campeonatos mundiais. O Dominik Fischnaller da Itália, outro candidato a pódio, o Roman Repilov, o bicampeão mundial, também lutando por pódio, e o Nico Gleicher da Áustria fecha aí a lista dos atletas em condições, de chegar ao pódio. Pelo menos são atletas que chegaram à posição de medalha dentro de etapas de Copa do Mundo. Lógico, ainda temos o Semen Pavlyuchenko da Rússia, que é medalhista de campeonato mundial. O Jonas Müller da Áustria também é outro forte candidato. O Reinhard Egger não aparece depois nessas outras disputas. Ele conseguiu medalha no campeonato mundial de 2019, mas depois não conseguiu manter essa regularidade nas disputas. Dentro das etapas de Copa do Mundo também não há nenhum outro atleta aí se destacando. Todos esses atletas são medalhistas de campeonato mundial ou de etapas de Copa do Mundo. Então esses são os atletas principais dentro dessa prova individual do Lud. Realmente são atletas que lutam aí pela medalha de ouro. O Felix Loch, o Repilov, o Ludwig, o Apariotis e o Kindl são talvez aí os cinco mais fortes, mas eu prefiro colocar todos esses, listar todos eles no verdinho. Talvez o Jonas Müller, colocar o Jonas Müller de vermelho, e o Fischnaller também. Fischnaller da Itália e o Müller de vermelho. Aí o Pavlyuchenko de verde, e também qualquer outro, o Nico Gleicher de verde também. Nico Gleicher de verde. Esses daí, os candidatos a pódio, que vão. E o Repilov, o Roman Repilov, realmente muito forte.
Então, dentro das disputas do tobogã do luge masculino, esses são os principais candidatos ao pódio. Já na disputa feminina, tivemos um forte domínio da Alemanha nos campeonatos mundiais. A Alemanha conquistou nada menos do que 6 das 9 medalhas em disputa, e as outras medalhas acabaram conquistadas pela Rússia, 2 no Campeonato Mundial de 2020, e os Estados Unidos com uma medalha em 2019. A Julia Taubitz, com uma medalha de ouro de 2021 e 2 de prata, foi a atleta que obteve melhor desempenho, mas também a Nathalie Geisenberger, que é uma fortíssima competidora, bicampeã olímpica, conquistou uma medalha de ouro em 2019 e a de prata em 2021. Portanto, ela também luta aí pelo tricampeonato olímpico. Já pela Rússia, Ekaterina Katnikova, que não é assim um grande nome da prova, mas surpreende aí com o título mundial de 2020, e aí eleva-se, lógico, para a categoria de favorita. E Victoria Demitchenko obteve outra medalha para a Rússia com 2 medalhas, se colocando aí na disputa diante de Alemanha, Estados Unidos, Áustria e outras potências. Os Estados Unidos tiveram uma medalha de bronze com a Emily Sweeney, e lembrando que os Estados Unidos também já tiveram medalha com a Erin Hamlin em 2014. Nos Jogos Olímpicos, nas 2 últimas edições olímpicas, um domínio fortíssimo da Alemanha. A Alemanha conquistou 4 das 6 medalhas, as 2 de ouro e as 2 de prata. A Nathalie Geisenberger é bicampeã olímpica. Tatiana Hüfner foi medalhista de prata em 2014 e Diana Eidberger foi medalhista de prata em 2018. Erin Hamlin, dos Estados Unidos, obteve a medalha de bronze em 2014 e Alex Goff, do Canadá, mantendo o continente americano no pódio, obteve a medalha de bronze em 2018. Nas etapas de Copa do Mundo, a Alemanha apresenta um forte domínio. Em 2018 e 2019 fez a dobradinha com a Geisenberger e a Taubitz, e ainda a Eidberger ficou na 4ª colocação. E essas alemãs foram acompanhadas pela norte-americana a Summer Britcher e a russa Tatiana Ivanova, 5ª colocada. Em 2019 e 20 de novo, vitória da Alemanha na Copa do Mundo. A Julia Taubitz foi a líder, e outra alemã, Anna Berreiter, ficou na 4ª colocação, e as russas tiveram um bom desempenho, com a Tatiana Ivanova ficando em 2º lugar e a Victoria Demitchenko na 3ª posição. Os Estados Unidos, a Summer Bratcher de novo, conquistou posição, ficou em 5º lugar. Na temporada 2020-2021, novo domínio alemão, a Geisenberger e a Taubitz fazendo a dobradinha mais uma vez, como fizeram em 18 e 19, e a Eidberger ficando na 4ª colocação. A Madeleine Egle, da Áustria, entrou nessa briga, a Áustria que também é tradicional no luge, no tobogã, e a Tatiana Ivanova foi a 5ª colocada. E na atual temporada, a austríaca Madeleine Egle lidera o ranking mundial à frente das fortíssimas alemãs Taubitz, Geisenberger e Berreiter, e a Elisa Tiruma, da Letônia, entra nessa briga, entra nessa disputa por posição, entra nessa disputa por medalha. Nas etapas de Copa do Mundo, foram várias etapas de Copa do Mundo, tivemos apenas Alemanha e Áustria dominando e vencendo essas etapas. Realmente, uma disputa muito intensa entre essas atletas. Todas elas que foram campeãs aí dessas etapas de Copa do Mundo são favoritíssimas à conquista da medalha de ouro. Então, eu destaco a Nathalie Geisenberger, que vai tentar o tricampeonato olímpico, uma fortíssima candidata à medalha de ouro. A Madeleine Egle, vencedora de 4 etapas de Copa do Mundo, a austríaca, e entra aí nessa briga por posição, por medalha. A Áustria, que não obteve medalha nem nos Jogos Olímpicos, nem nos 2 últimos Jogos Olímpicos e nem nos campeonatos mundiais desse ciclo olímpico, agora entra como cotadíssima a uma medalha. E a Julia Taubitz, da Alemanha, também, outra atleta fenomenal e candidata a pódio. A Anna Berreiter, da Alemanha, é outra candidata a pódio, mas assim numa forma mais, não no mesmo nível da Egle e da Geisenberger. E essa disputa entre alemãs e austríacas ganha aí a companhia, vamos dizer assim, da Tatiana Ivanova, da Rússia, mas eu não creio assim nessa presença das russas na condição de líderes. Eu acho que as russas aí, no caso, pelo que estão apresentando dentro desse ciclo, entrariam
né, numa condição mais secundária. Aí teríamos a Demchenko, a Ivanova, a Kendia Apariodi da Letônia e outra representante da Letônia, a Elina Vitola. E temos também a Elisa Tiruma. Todas elas uma posição secundária. Curioso que essas 5 atletas, essas 5 representantes, são da antiga, né, antiga União Soviética. E as norte-americanas, a Summer Bratcher, também entraria nessa condição de uma posição mais secundária para brigar pela medalha. A Alemanha vai com 3 competidores. Eu não sei se a Diana Aitberger está ou não nessa disputa, mas se ela estiver, eu também a coloco na condição de medalha. De certa forma, aqui na minha análise, está se configurando uma possibilidade de dobradinha alemã, ou até 3 alemãs no pódio, mas elas terão que ultrapassar, terão que superar a austríaca Madeleine Eckle. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, Beijing 2022.